Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte e Tempo dos Fantasmas, segundo Aby Warburg, por George D. Huberman, editora Contraponto, edição 2013, coleção Artifício. Capítulo 2, A Imagem Patos, Linhas de Fratura e Fórmulas de Intensidade. Item 4, Plasticidade do Devir e Fraturas na História. Páginas 137 a 147. Que implicam essas proposições no tocante a uma teoria do tempo histórico? Que modelos convém convocar para caracterizar de maneira mais precisa do que fizemos até aqui o biomorfismo tão particular e tão paradoxal da Nachleben? Em que consiste, afinal, a Nachlebenergie das imagens, essa energia vital, capaz de sobreviver, renascer e de se desperdiçar de forma tão admirável na exuberância das obras-primas do século XV? Ao enunciado desta pergunta, totalmente warburgiana, Nietzsche afigura-se mais do que nunca o eixo teórico decisivo. Fornece a articulação necessária, ou melhor, o salto, para compreendermos em matéria de sobrevivências do que se trata. Por que Nietzsche de novo? Porque, melhor que qualquer outro, ele soube enfrentar o historicismo de sua época. É impossível compreender a tentativa fundamental de Warburg, dar à história das imagens sua própria teoria de evolução, nota 83, sem retornar, por pouco que seja, as marteladas sonoríssimas, retumbantes da segunda das considerações inatuais. Nota da tradução. Em versões brasileiras da Relume do Mará, da Jorge Zahar e da Scala, as considerações de Nietzsche receberam as traduções de intempestivas e extemporâneas. Preferimos adotar a escolha da PUC Loyola de 2005, que as chamou de inatuais. Este é um tempo usado por George D. Huberman no original francês, sobre o qual ele se estenderá adiante ao falar de inatualidade. Fim da nota. E de alguns outros textos diretamente relacionados com ela, em especial em Humano Demasiado Humano. O devir, afirma Nietzsche, não deve ser pensado como uma linha dotada de sentido e de continuidade, nem como uma superfície, tampouco como um objeto isolável e fixo. O paradigma do quadro que ainda conviera a Burckhardt logo deixou de bastar para Nietzsche. Se praticar história é pintar em linhas gerais o quadro da vida, com que pobreza será representado o devir, e, portanto, a própria vida. Um ser em devir não pode refletir-se como imagem fixa e duradoura, como imagem de um isso, nota 84. Precisa, pois, do movimento da metamorfose, fluxos refluentes, protensões sobreviventes, retornos intempestivos, nota 85. E é também o jogo da memória e do esquecimento, pelo qual praticamente começa a segunda consideração inatual, na qual Nietzsche reivindica a própria história como uma questão vital, física, psíquica, cultural, não apenas como uma questão de saber. Sua epígrafe é uma frase de Goethe. Cita: odeio tudo que só faz me instruir, sem aumentar nem estimular diretamente minha atividade. Nota 86. Da história. Necessitamos para viver e para agir, e não para nos desviar comodamente da vida, atribuindo uma virtude hipertrofiada às coisas do passado. Isso implica manejar juntos a memória, o que cria a humanidade como tal, o animal que vive de maneira anistórica. E o esquecimento, o que cria a ação como tal, pois a pura existência memorativa corre o risco de só produzir a vida como um eterno imperfeito, sem contar que é impossível viver sem esquecimento. Nota 87. Assim, o homem só encontra sua humanidade quando o clarão luminoso da história lhe aparece, quando a força do passado é usada em benefício da vida. Contudo, ao mesmo tempo, o excesso de história mata o homem, pois, sem um envoltório da anistoricidade, ele jamais teria começado nem ousado começar a ser o histórico das histories e o anistórico das unhistories. São igualmente necessários, etc. Necessários para a saúde, die Gesundheit, isto é, para a possibilidade de movimento do corpo e do espírito do sujeito e de toda a sua cultura. Nota 88. Portanto, o devir é movimento. Então, como saber que faz dele seu objeto poderia encontrar no movimento sua própria matéria?
seu tema, seu método. Mas o que é o movimento? Nietzsche responde mais uma vez. É um jogo, uma relação de forças. Memória e esquecimento. O histórico e o anistórico são forças, tal como o apolíneo e o dionisíaco. São forças na esfera estética, cuja atuação recíproca possibilita o movimento, portanto, a vida do devir. Uma vida inteiramente feita de conflitos, forças ativas contra forças reativas. O devir, portanto, será uma polaridade, devir ativo, devir reativo, mas além disso formará um nó de tensões, um nó de permanente proliferação, um amontoado de cobras. Em suma, algo como uma extraordinária complexidade em ação. Devir ativo das forças reativas, devir reativo das forças ativas. Nota 89. Recomendamos a maneira admirável pela qual Gilles Deleuze esclareceu essa dinâmica. Corpo? Nada além de quantidades de força em relação de tensão, uma com outras. Objeto? O próprio objeto é força, expressão de uma força, aparecimento de uma força. Histórica? A história de uma coisa, em geral, é a sucessão das forças que dela se apoderam e a coexistência das forças que lutam para se apoderar dela. Um mesmo objeto, um mesmo fenômeno, muda de sentido conforme a força que dele se apropria. Uma coisa tem tanto sentido quantas são as forças capazes de se apoderar dela. Nota 90. Note-se desde já que Warburg nunca pensou de outra maneira no estatuto das fórmulas antigas, sempre reapropriadas e, portanto, metamorfoseadas no curso cambiante de suas sobrevivências e de seus renascimentos. A força, assim considerada, não deixa de se relacionar com os conceitos históricos, Kraft, Mette, Pontens, já usados por Burckhardt. Mais precisamente, ela se caracteriza em Nietzsche e logo no próprio Warburg por uma dupla temporalidade, pela conjunção de dois ritmos heterogêneos. Primeiro, a força capaz de sobrevivência, vertente da memória. Talvez o homem não possa esquecer nada, escreveu Nietzsche na época de sua segunda consideração inatual. Todas as formas que foram produzidas uma vez repetem-se desde então a cada vez. Uma mesma atividade nervosa produz novamente a imagem mesma. Nota 91. Criticando Bakunin, que por ódio do presente, quer destruir a história e o passado, ele escreveu também que para destruir todo o passado seria preciso eliminar os homens. Nota 92. É essa, pois, a potência vital profunda e inconsciente de Mnemosyne. Cita. Não haveria outra tradição senão aquela que, inconsciente, alle tradition war jan fast unbewusst, dos caracteres hereditários. Os homens vivos atestariam em seus atos o que é vinculado em profundidade por essa tradição. A história se transmitiria como a carne e o sangue. Mit Fleisch und Blut lief die Geschichtberung. E não sob a forma de documentos amarelados e memórias livrescas. Nota 93, fim da citação. Nesse ponto, Nietzsche talvez se esqueça o que Warburg experimentou ao longo de toda a sua vida, entre o arquivo florentino e a biblioteca Hamburgo. Os próprios documentos amarelados são uma carne da memória, e a tinta que os cobre é o sangue coagulado da história. Mas o importante é a ideia que vem à luz nessas linhas, a ideia de uma memória compreendida como material, o material das coisas em si, prolongando a indagação sobre o inconsciente. Haveria então um isso pensa. Nietzsche acaba enunciando esta hipótese notável. E se a memória e a sensação fossem material das coisas? Das Material der Dinge. Nota 94. Que tipo de material? Há que responder sem hesitar um material plástico, em outras palavras, um material passível de toda metamorfose, ou de todas as metamorfoses. A sobrevivência falou-nos da indestrutibilidade dos traços. A metamorfose nos falará de seu relativo apagamento, de suas perpétuas transformações. Vertente do esquecimento, se quisermos, porém sob a condição de pensarmos nela como um esquecimento vital para a própria memória. A plasticidade surge no texto de Nietzsche no exato momento em que se torna necessário pensar juntos os dois regimes do devir. O regime do golpe, diria eu, no coração do cismo, sob o efeito do golpe, esquecemos tudo. E o regime do contragolpe, no curso das sobrevivências, na posteridade, rememoramos, ainda que sem saber. O homem não esquece nada de sua dor originária, mas transforma tudo isso. O agente comum nessa marca
nessa capacidade de transformação é a plasticidade, essa força material do próprio devir. Cita: para determinar o limite a partir do qual o passado deve ser esquecido, se não quisermos que se torne coveiro do presente, seria preciso saber com exatidão qual é a força plástica, die Plastikkraft, do indivíduo, do povo, da civilização em questão. Refiro-me à força que permite a alguém desenvolver de maneira original e independente, transformar e assimilar as coisas passadas ou estrangeiras, curar suas feridas, resgatar suas perdas, reconstituir seu próprio fundo, as formas quebradas. Wunder, Waschlen, Verlorens, Ersetzen, Zerbrochen, Formen, os sich, Metformen. Nota 95. Novamente, perdoe minha pronúncia do alemão, eu não conheço a língua. Se cito é para que saibam que está no texto. Fim da citação. Trata-se, pois, nessa força plástica de acolher um ferimento e fazer sua cicatriz participar do próprio desenvolvimento do organismo. Trata-se, igualmente, de acolher uma forma quebrada e fazer seu efeito traumático participar do próprio desenvolvimento das formas contíguas. A interpretação orgânica da plasticidade não é nada contraditória, como se vê, com sua interpretação estética. Nota 96. É que ela reúne o corpo e o estilo numa mesma questão de tempo. Sobrevivência e metamorfose acabam por caracterizar o próprio eterno retorno, no qual a repetição nunca se dá em seu próprio excesso, e a forma sem sua vocação irremediável para o informe. Nota 97. Gilles Deleuze esclareceu outro aspecto dessa força plástica. Trata-se de saber que forma de saber tal força requer. Cita: se ela, essa força, ou seja, aqui a vontade de poder, reconcilia o empirismo com os princípios, se ela constitui um empirismo superior, é por ser um princípio essencialmente plástico. Não é maior que o que ela condiciona, que se metamorfoseia com o que é condicionado, que se determina em cada caso com o que ele determina. Nunca superior às determinações que ela efetua numa relação de forças, sempre plástica e em metamorfose. Nota 98, fim da citação. Eis-nos, sem dúvida, além de Kant e de Hegel reunidos, além de qualquer forma de síntese estabelecida. Nota 99. Eis-nos, como a própria plasticidade impõe, uma relação inédita do universal com o singular, uma relação em que o universal sabe deformar-se sob cada pressão ou impulso do objeto local. Nietzsche, de certo, reivindicou esse gênero de desclassificação do universal. Não hesitamos em usar a palavra com que Bataille, tempos depois, qualificaria a operação do informe. Mas eu diria que foi Warburg quem soube realmente pôr em prática esse empirismo superior. O empirismo superior, eis o que nos permite acabar com os julgamentos negativos feitos com tanta frequência a respeito do saber produzido por Warburg. Nenhum único livro coerente, artigos relativos a umas poucas questões microscópicas, ideias grandes demais e instáveis demais, resultados históricos tão especializados quanto disseminados, essa bizarrice sem dúvida está relacionada com as lutas psíquicas de um esquizoide incurável, com a lógica destrutiva que o ameaça, como o próprio Warburg quis descrever-se em 1923. Nota 100. Mas essa bizarrice decorre também de uma escolha epistemológica notavelmente fundamental, a de transformar, remodelar a inteligibilidade histórica das imagens, sob a pressão, a marca de cada singularidade fecunda. É por isso que o saber warburgiano é um saber plástico por excelência. Age ele mesmo por lembranças e metamorfoses entrelaçadas. A biblioteca e a incrível quantidade de manuscritos, fichas e documentos, Warburg não se desfazia de nada, constituem nesse sentido um material plástico capaz de absorver todos os acidentes, os objetos impensáveis ou impensados da história da arte, e de se metamorfosear em consequência disso, sem nunca se fixar como um resultado adquirido, como síntese, como saber absoluto. Warburg foi um leitor atento o nascimento da tragédia, sem dúvida da segunda consideração inatual, que concerne muito de perto a questão metodológica de sua própria disciplina. Portanto, não há por que supormos coincidência alguma entre a emergência filosófica da plasticidade que caracterizou o material memória do devir, em Nietzsche, e a emergência histórica antropológica da plasticidade que caracterizou em Warburg os materiais imagens do devir.
Desses materiais e imagens, podemos afirmar pelo menos duas coisas. Eles são plásticos justamente em razão de sua capacidade de sobrevivência, isto é, de sua relação com o tempo dos fantasmas, e são plásticos justamente em razão de sua capacidade de metamorfose, isto é, de sua relação com o tempo dos corpos. Forneçamos alguns exemplos. Como Warburg apreendeu desde o começo da Antiguidade Clássica esse tempo de um mundo desaparecido, mas destinado a sobreviver e a renascer na Itália, como uma luta de forças plásticas antagônicas, o apolíneo, o dionisíaco, na qual domina o perigoso tema da animalidade. No combate dos centauros do friso grego estudado aos 22 anos, figura 17 já citada, assim como no Laocoonte, paradigma central em toda a estética alemã e que ocupou Warburg durante a vida inteira, figura 29 e 36, a animalidade extrai seu poder reptiliano e metamórfico de desposar até a absorção a própria forma humana, figura 37 também já citada. A plasticidade animal, nos estudos sobre a adivinhação pagã na época de Lutero, acaba se encarnando nas figuras monstruosas da propaganda político-religiosa. Figura 19, também já citada, nota 101. Na página 142 está a figura 19, anônimo alemão, Bezerro Monge, 1608, xilogravura, segundo Wolff, Lectiones Memoriables et Reconditae Laugen, 1606. Como foi em seguida que Warburg abordou a sobrevivência da antiguidade, essa predestinada na Leben der Antike, incansavelmente percorrido, deixando-se cativar como um herói de Gradiva, pelo tema da feminilidade em movimento, desde a tese sobre Botticelli, 1893, até a correspondência com André Joly sobre o tema da ninfa, 1900, há uma verdadeira figura plástica que, insensível à multiplicidade de suas identificações iconográficas, Vênus ou Pomona, ninfa ou Vitória, Hora ou Aura, Serva ou Mênade, Judite ou Salomé, atravessa os quadros do Renascimento com sua graça inimitável, nota 102. Até a virilidade histórica ou heróica do burguês florentino constitui-se, segundo Warburg, por intermédio de materiais plásticos exemplares. Não há sobrevivência em renascimento do retrato antigo sem a mediação de saberes técnicos que estão associados a um certo uso de plasticidade. A arte do retrato pintado, analisada por Warburg em 1902, com base no exemplo dos afrescos de Ghirlandaio, não pode ser compreendida sem um missing link. Nota da tradução, elo perdido, em inglês no original. Censurado por Vasari, representado pelo uso dos esvotos de cera diretamente moldados no rosto dos doadores. A arte do retrato esculpido, evocada no mesmo artigo, a propósito dos bustos de Rossellino, por exemplo, também não pode ser compreendida sem o missing link representado pelo uso das máscaras mortuárias produzidas em gesso e reproduzidas em terracota ao longo de todo o Quattrocento, como outras tantas sobrevivências da imago romana. Nota 103. Julius von Schlosser daria uma extensão rigorosa à intuição de seu amigo. Seu estudo sobre o retrato de cera é uma demonstração magistral do elo entre a plasticidade do tempo e a plasticidade do material. Se constata que os materiais mais plásticos e, portanto, os menos valorizados na arte escultórica, cera, gesso, terracota, que são capazes de abrir caminho para as sobrevivências no inconsciente das formas, nota 104, o que é um modo de dizer que a plasticidade seria uma característica essencial da imagem-tempo, nota 105. Warburg nunca deixou de declinar essa grande intuição, sem querer, como de hábito, fixá-la como regra geral. Mas uma linha era, para ele, um vetor plástico do abraço ou da armadilha mortal. A serpente, figura 36 e 37, que estará à frente, citada. Uma superfície era, para ele, um vetor plástico do movimento do patos, ou do patos. O drapeado, figura 21 e 22, também será citada futuramente, um volume era, para ele, o vetor plástico da relação inquieta entre causa externa e causa interna, as entranhas, nota 106. Por fim, o próprio tempo seria pensado por Warburg como o vetor plástico da sobrevivência e da metamorfose das imagens, mesmo ao analisar os áridos cálculos divinatórios do Astrolabium Planum de Johann Engel, 1488. Ele pensou o próprio cálculo, a organização tabular dos decanos astrológicos, em função de um fluxo plástico do devir. Nota 107, figura 20,
citada posteriormente. Mais tarde, falou do número como uma força racional tensionada em sua relação com o caos e a destruição, nota 108. Tudo com efeito é uma questão de forças e tensões dialéticas. Para sermos mais exatos, não conviria falar do tempo histórico como um material semiplástico. Vou reler, desculpe. Tudo com efeito é uma questão de forças e tensões dialéticas. Para ser mais exato, não conviria falar no tempo histórico como um material semiplástico? A plasticidade sozinha, sem dúvida, não explica o que acolhe e absorve, o que impressiona e a transforma. É preciso pensarmos a plasticidade e a sutura, a maneira pela qual o solo cicatrizou-se conforme o horizonte da fratura, a maneira pela qual o solo cedeu, estalou, não foi suficientemente plástico. O historiador caminha à beira de abismos, porque ocorreram sismos que fraturaram a continuidade histórica, ali onde o tempo não tinha toda a plasticidade desejada. É por isso que a lição de Burckhardt continua a ser tão preciosa. A disciplina histórica deve ser pensada como uma sintomatologia do tempo, capaz de interpretar em conjunto as latências, processos plásticos, e as crises, processos não plásticos. Figura 20, anônimo, alemão, tema astrológico do Escorpião, 1488, xilogravura segundo Engel. Astrolábium plano idem tabulis ascendentes Veneza 1488. A serpente denota a prudência do maligno e a corrente de água denota a instabilidade humana. A figura estará disponível no vídeo. Assim, é preciso conceber a plasticidade do devir como aquilo que permite ao sismo, à crise, segundo Burckhardt, a dor originária, segundo Nietzsche, ao trauma, segundo Freud, sobreviver e se metamorfosear, isto é, retomar ou retornar no sintoma, processo simultaneamente plástico e não plástico, sem destruir totalmente o meio no qual irrompe. A plasticidade do devir não se dá sem fratura na história. Isso é verdade no próprio nível epistemológico do saber histórico. Warburg, lembro eu, dizia das sobrevivências e metamorfoses da adivinhação pagã, analisadas por ele no cerne do discurso antipagão por excelência, o discurso de Lutero, que elas contradiziam de forma inequívoca qualquer concepção retilínea da história. Gerandelinde Gestaltsauffassung. Nota 109. Aqui nos reencontramos noutro território comum a Warburg e a Nietzsche, o de uma filologia ativa, capaz de pensar a vida e a plasticidade do dever. Nota 110. Todo o argumento da segunda consideração inatual, sua famosa crítica da história, parte daí. A formulação ficou célebre. O excesso de história mata a história. E a vida, e com ela, o devir. É interessante lembrar que essas formulações com poucas diferenças foi inicialmente proferida pelo grande historiador que precedeu Burckhardt, o próprio inventor de uma história do Renascimento, Michelet. Cita: evocamos a história e ela por toda parte, somos sitiados, sufocados, esmagados por ela. Caminhamos totalmente curvados sob essa bagagem. Já não respiramos, não inventamos mais. O passado mata o futuro. De onde vem estar morta a arte, salvo raríssimas exceções? É que a história a matou. Em nome da própria história, em nome da vida, nós protestamos. A história nada tem a ver com esse monte de pedras. A história é a da alma e a das ideias originais, da iniciativa fecunda, do heroísmo, heroísmo da ação, heroísmo da criação. Nota 111, fim da citação. Em Nietzsche, o protesto de Michelet torna-se uma diatribe, mas a mesma plasticidade contra o imóvel, morte de pedras, dos fatos acumulados pelo historiador positivista e o mesmo heroísmo da criação é que seriam reivindicados na segunda consideração inatual. A história que Nietzsche critica é precisamente a que se mostra incapaz de abordar o passado sob o ângulo de suas sobrevivências e metamorfoses. Para ela, o passado é um objeto morto, mesmo e, sobretudo, quando ela acredita conservá-lo, pois o que essa história acredita preservar contra o anacronismo e o presente, ela o mumifica, ou seja, mantém uma forma do passado, porém renuncia a qualquer ideia de sua força. Cita: quando o sentido histórico já não conserva, porém mumifica a vida.
Então a árvore definha progressivamente ao contrário do processo natural da copa para as raízes. E esta, por sua vez, em geral, acaba morrendo. E atiçada pelo sopro vivo do presente, a história tradicionalista degenera no instante em que deixa de ser animada e atiçada pelo sopro vivo do presente. Das Fisch Leben der Gegenwart. E, com efeito, só entende de conservar a história. Siehe Versteht eben allen. Leben zum Bien Bren. Não de gerá-la. É por isso que sempre subestima o que está em gestão, pois para isso não possui nenhum instinto divinatório. Nota 112. História na era do positivismo? Uma história quase totalitária. Divisão do trabalho, formem as fileiras. Uma disciplina em que as galinhas são forçadas por meios artificiais a pôr ovos depressa demais, de modo que estes ficam cada vez menores, embora os livros sejam cada vez mais grossos. Uma cultura em que os homens nascem de cabelos grisalhos por só verem no passado uma velhice da humanidade, e uma ciência que se orienta para a terrível ossificação do tempo. E essa ciência, para concluir, só se revela como mais um ideal ascético, uma teologia dissimulada, a ideia entristecedora e paralisante de nos considerarmos os retardatários de todos os tempos. O que ela visa sob a forma do conceito autorrealizador, eis Hegel, em destaque, é uma realização reduzida a um compêndio de imortalidade, ou, em suma, a uma miséria douta. Nota 113. Essa miséria douta, Nietzsche pretende analisá-la como psicólogo. Ela não é nada senão a defesa contra a angústia. Uma reação de medo do desconhecido, insondável, que nos faz irremediavelmente tocar, faz sobreviver em nós a dor originária, evocada desde a época do nascimento da tragédia. Assim, a produção obrigatória de uma causa no discurso histórico aparenta-se como um processo antropaico diante da obscuridade essencial da coisa. Cita: reduzir algo desconhecido, aberkennend, a algo conhecido alivia, tranquiliza, satisfaz e, além disso, proporciona um sentimento de potência. Com o desconhecido, o que aparece são os perigos, a inquietação, a preocupação. O primeiro movimento instintivo visa a eliminar essas inclinações dolorosas. Primeiro princípio: qualquer explicação vale mais que nenhuma. No fundo, trata-se apenas de um desejo de nos livrarmos de explicações angustiantes. Drückend Vorstellungen. Assim, o instinto de causalidade, Ursachentrieb, nota da tradução, movimento, o instinct, que George D. Huberman usou no original para traduzir Trieb. Nietzsche não falou em pulsões. É provocado e excitado pelo sentimento de medo, Furchtangfurcht, sempre que possível. O porquê? Menos deve fornecer a causa em si do que uma certa espécie de causa, uma causa tranquilizadora que liberte e alivie. Tudo que é novo, inaudito, desconhecido é excluído como causa. Nota 114, fim da citação. Também nisso, Warburg se manteria à altura da exigência nietzschiana. Sua própria erudição, uma erudição imensa, não se deixava cegar pelo instinto de causalidade. Sabia dar lugar ao desconhecido, Unbekanntes. É a estranheza, Fremds, e a estranheza, Fremds. Não temia descobrir causalidades angustiantes ou aflitivas na explicação dos fenômenos mais radiosos do Renascimento. Acaso não era aflitivo para uma história estetizante da arte ver surgir, bem no meio da bela individualidade dos retratos italianos, uma magnificência provocante e pútrida de manequins de moda? Herausfordernd Modereich Schneiderpracht. E a magia fetichista das efígies de cera, Fetischist Waschbildenzauber, amontoada numa igreja florentina como um amálgama ou uma sobrevivência da arte pagã do retrato nas igrejas cristãs. Verkekang oder nach Leben heidnischer Bildenkunst in christlichen Kirchen. Nota 115. Ao contemplar uma obra de arte, Warburg nunca se afastou inteiramente dessa dor originária percebida por Nietzsche como causa obscura, ou a coisa última da representação. A segunda das considerações inatuais coloca o historiador diante de uma escolha epistemológica crucial. Por um lado, oferece-se a história que mata o passado. É a história tranquilizadora do positivista. Ela é, ou acredita ser, científica e objetiva, mas faz de seu objeto apenas um objeto morto, isto é, tornado inofensivo e privado de vida.
Por outro lado, oferece-se a história em que se sobrevive o passado. É a história mais inquieta e mais inquietante do filósofo genealogista, do psicólogo da cultura, do antropólogo das singularidades fecundas. Seu objeto é uma força sobrevivente, metamórfica, e da qual o historiador fatalmente experimentará a onda de choque, se não o contato, o choque em si. Ora, Nietzsche qualifica essa história de potência artística, a única que é capaz de perceber as realidades que lhe são impenetráveis, de ligar coisas que só Deus sabe se têm relação entre si. Para isso, antes de tudo, é necessária uma grande potência artística, vor allem eine große künstlerische Potenz. Nota 116. A história quer ser ciência, e essa vontade é admirável. Seu movimento no saber, a produção das fontes, a busca das causas, tende legitimamente para este estatuto. Mas será que ela o concretiza como tal em algum momento? Quando acredita haver atingido seu objetivo, isto é, crê haver terminado seu movimento, ela mais faz negar a beleza do seu próprio movimento. Aceite ela o limite, e a beleza, repito, de seu estatuto e sua vocação científica se revelará como uma obra, uma construção, uma forma de arte. Nietzsche propõe, na segunda consideração inatual, que a história suporte ser transformada em obra de arte. Nota 117. Por que obra de arte? Porque nela forma e força unem-se de modo necessário, orgânico. Quando Nietzsche escreve que com o orgânico também começa o estético, nota 118, ele estabelece que a plasticidade do devir cria uma fratura no discurso da história. O artístico, formas e forças da cultura, e o orgânico, formas e forças do corpo vivo, distingue-se na continuidade da história como forças anistóricas, nota 119, como sintomas e anacronismos. A arte constitui para Nietzsche, portanto, o centro redemoinho, o lugar crítico por excelência, o lugar de não saber, da disciplina histórica. Quanto a Warburg, ele fez da história da arte uma disciplina crítica por excelência, um lugar de saber e não saber misturados, para toda a inteligibilidade histórica de sua época. Terminamos esse item e continuaremos o item 5 no próximo vídeo. Agora leremos as notas referentes ao item lido anteriormente. Nota 83 a 119. Nota 83, Warburg, 1912, página 185, tradução página 215. Nota 84, Nietzsche, 1878, segundo volume, página 30 a 31. Nietzsche, nota 85, volume 1, página 322 a 323. Nota 86, Nietzsche, 1874, página 93, carta de Goethe a Schiller em 19 de dezembro de 1798. Nietzsche, página 93 a 97. Nietzsche, página 98 a 99, conforme Ibsen, página 103, pois o excesso de história abala e faz degenerar a vida, e essa degeneração acaba pondo em perigo a própria história. Nota 89. Conforme Deleuze, 1962, página 81. Nota 90. Deleuze, página 47 e 45. Nota 91. Nietzsche, 1872 a 1874, página 200, fragmento 1982. Nota 92. Nietzsche, página 319, fragmento 26, 14. Nota 93, Nietzsche, página 430, fragmento 29, 171. Nota 94, Nietzsche, página 222, fragmento 19, 14. Nota 95, Nietzsche, 1874, página 97. Nota 96, a primeira foi defendida por Miller-Lauter, 1978, página 111 a 164. A segunda por Lacaute-Labart, 1986, página 98 a 105. O próprio Nietzsche escreveu: com o orgânico também começa o artístico. Nietzsche, 1872 a 1874, página 190, fragmento 19, 50. Sobre a força plástica nietzscheana, conforme Deleuze, 1962, página 56 a 59, e Roblin, 1996, página 87 a 98. Nota 97, Deleuze, 1968A, página 122 a 152. Nota 98, Deleuze, 1962, página 57. Nota 99, Deleuze, página 58 a 59, idem. Nota 100, Warburg, 1923b, página 250. Nota 101, Warburg, 1920, página 248, tradução, página 275. Nota 102, Warburg, 1893, página 11 a 64, tradução, página 47 a 100, idem, 1900. A nota 103, Warburg, 1902a, página 89 a 92, tradução 124 a 127.
Nota 104, von Schlosser, 1911, conforme de Huberman, 1996, A, página 63 a 81, idem 1998C, página 138 a 162. Nota 105, conforme Deleuze, 1985, onde o tema da plasticidade não é tratado como tal, mas é sugerido através dos conceitos de camada, multiplicidade, metamorfose, etc. Nota 106, conforme Warburg, 1925, Nota 107, Warburg, 1920, página 248, tradução 275. Nota 108, Warburg, 1927A, página 12 a 19. Nota 109, Warburg, 1920, página 209, tradução 255. Nota 110, conforme Deleuze, 1962, página 83 a 85 e 114 a 116. Nota 111, Michelet, 1855, página 34. Nota 112, Nietzsche, 1874, página 112, conforme igualmente, página 114 a 127. Nota 113, Nietzsche, página 141 a 152, conforme idem, 1872 a 1874, página 355 a 450, fragmento 29, 1 a 232. Nota 114. Nietzsche, 1889, A, página 92 a 93. Nota 115. Warburg, 1902, A, página 73 a 74 e 91. Tradução, página 109 e 126. Nota 116. Nietzsche, 1874, página 13, citando Franz Grillparzer e 133. Nota 117. Ibidem, página 136. Nota 118. Nietzsche, 1872 a 1874, página 190, fragmento 19 e 50. Nota 119, idem 1874, página 166, idem 1872 a 1874, página 403 e 421, fragmentos 29, 96 e 42. Obrigada pela vossa companhia. Até o próximo vídeo.